Olha as plantinhas do tio. Olha as minhas petúnias. Olha esse pavão. Olha o coelhinho. As vaquinhas. Olha as minhas orquídeas. Olha os bebês crescendo. Seguinte. Por causa de um probleminha técnico no meu notebook, eu vou, para não ficar sem postar, postar uns vídeos aqui sem rosto, só voz, mas com imagem de cobertura. Não vai ser basicamente um podcast só com tela estática. E vou continuar comentando os videozinhos de X-Men e divertindo vocês. Só que agora vocês não vão ver meu belíssimo semblante, meu belíssimo rosto. Mas não acredito que vocês vão estar perdendo grande coisa. Ok? Fica aqui o aviso então. Não estranhem, ok? Não fique tímido da noite pro dia. É apenas uma questão técnica. Assim que estiver resolvido, voltamos com os vídeos no formato tradicional. É isso. Bye bye. Yo, 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 yo. Hack the Bear aqui. Sebastião Lafayette. Eu diria atrás das câmeras, mas eu não acho que o conceito se aplica, né? Mas ainda assim, na produção, sempre presente, tal como a sombra. E nós dois, como sempre, formando o Power Duo conhecido coletivamente como Groselha on the Rocks. Como eu já disse na introdução, vocês viram minhas petúnias, que bonitinha. Como eu disse, esse vídeo vai ser sem rosto por uma série de problemas técnicos. Parece que meu computador realmente decidiu desistir da vida, né? Decidiu cometer tecnocídio ou qualquer que seja o nome que vocês quiserem dar. Mas para não ficar sem postar, até porque o YouTube costuma ser cruel, né? Com canais que não produzem com a devida regularidade. Então, estou aqui para um videozinho que tem intenções de ser um pouco mais curto. E dessa vez vamos falar de Fire Made Flash. Sim, o episódio número 3 de X-Men 97. Já começa com os dois pés no peito, exatamente o segundo parou, né? A Jean aparece na mansão Xavier. E agora temos duas Jeans, né? O sonho molhado do Wolverine, né? O Papai Noel andou lendo as cartinhas de Natal dele. Rapidamente a gente descobre através da ciência, porque, né, ciência. Hank revela, né, que a Jean que acabou de chegar, a Jean ferida, é a original, enquanto a Jean que teve com eles, a mãe do Nathan, é na verdade o clone. E não obstante, eles descobrem que o responsável pela clonagem é ninguém menos do que Nathaniel Essex. Nesse momento, a Jean... como eu vou dizer isso? A Jean que tava lá, em vez da Jean que acabou de chegar, ela pira. O Ciclope... Eu gosto muito do Ciclope, mas existem momentos que ele realmente vacila, e esse é um deles. Ele não tem um menor problema em tipo... Cara, porra, essa não é a minha Jean, então, pô, desculpa aí, falou, valeu, sabe? Tipo, a mulher acabou de parir teu filho, filha da puta. A Jean vai pro quarto dela, né? Completamente desconsolada, porque novamente o Ciclope sendo um cuzão. E uma vez lá, ela é abordada por ninguém menos do que Nathaniel Essex, que vem pra falar: ó, é tudo verdade, fui eu, haha, e agora você é minha. E aí ele ativa algum tipo de comando mental que ele deixou escondido dentro da psique dela, e ela se transforma numa Magical Girl. Mas mais importante, numa drag queen. Rapaz, é um consenso nos quadrinhos que quando o Sinistro esteve muito presente na fase recente do Kieran Gillen, né, em Sins of Sinister, escrevendo o personagem, que quando ele
ele consegue implantar a mente dele em outras pessoas, ele não substitui completamente a consciência delas. Quando ele conseguiu implantar aspectos do código genético dele nos corpos do professor Xavier, dos demais mutantes, eles ainda eram o professor Xavier, a Emma, o Noturno e por aí vai. Mas eles eram versões sinistras deles próprios, né? Sem trocadilho aqui, né? Versões sombrias, os piores aspectos deles foram trazidos à tona, que é exatamente o que acontece com a Madeline aqui, né? Primeira vez que eu assisti o episódio, eu achei que, mas, cara, ela foi de 0 a 100 muito rápido, né? Mas não, na verdade é que aquela é uma versão sinistrada da Jean, né? A qual, a partir daqui, eu já vou me referir a ela como Madeline, porque, né? É o nome que ela, inclusive, vai adotar e é o nome pelo qual ela é conhecida nos quadrinhos, né? Eu gostei bastante desse episódio. Ele resume muito, né? São tipo 20 edições entre a Madeline despertar sem consciência e ser abordada pelos X-Men, pelo time australiano, né? Dos X-Men. E Inferno efetivamente começar, né? São umas 19, 20 edições, se não me engano, que foram resumidas aqui em meia hora, mas assim... Inferno nunca foi minha saga favorita dos mutantes, né? Eu acho ele um comentário metalinguístico, né? Muito legal por parte do Claremont a respeito dos rumos que a indústria dos quadrinhos estava tomando, de que os quadrinhos estavam ficando mais mais violentos, que os quadrinhos pós-Watchmen estavam ficando sinistros e pseudo-adultos, né? Profetizando anos antes da Image Comics surgir, né? Profetizando o rumo que os quadrinhos iam tomar, né? E spoiler alert, o Claremont estava absolutamente correto. Eu acho esperto o quanto ele literaliza aquilo que eu vivo falando, de que o fato de serem personagens de quadrinhos da Marvel é um peso, né? É um desafio em si para os X-Men, né? Porque enquanto é aquele universo que preza pela estabilidade, né? Pela suposta semelhança 1 para 1 com o nosso, que é o que eles vivem dizendo, né? Que a DC é mais fantasioso, enquanto o deles é mais, grossíssimas aspas aqui, realista, né? Mais próximo da nossa Terra, do mundo real. E por causa disso, os X-Men nunca vão se tornar de fato o que eles poderiam ser, porque não tem como uma nova raça superpoderosa surgir e o mundo continuar parecido com o nosso, né? E isso é meio que literalizado em Inferno, que literalmente o fato de eles serem personagens dos quadrinhos, tudo nos quadrinhos, das margens dos quadrinhos, passando pelos objetos inanimados dos quadrinhos, tentam matar eles, né? Como eu disse, a Mad vira uma drag. Goblin Queen, por quê? Nos quadrinhos faz sentido, ela é literalmente abordada por demônios. You're the Goblin King. Aqui, what the hell? Mas enfim, você deixa passar, né? É só para ser uma referenciazinha. Até porque ninguém vai chamar ela de Goblin Queen, de fato. As pessoas vão continuar chamando ela de Madeline ou de Evil Jean, vai saber. Eu quero falar sobre o senso estético de Nathaniel Essex. Rapaz, eu adorei aquela coisa meio goth neon, né? Aquela coisa meio vitoriana, ao mesmo tempo com os tons sci-fi dos anos 40, 50, do Atomic Horror, né? Achei charmoso. E a personalidade do Essex, como eu disse, a Madeline vira uma drag, né? E uma vez que ela se torna uma drag, ela se torna aquela versão, sabe, meio over the top dela própria, porque ela foi sinistrada, a gente pode dizer que são aspectos do próprio Sinistro que se manifestaram nela. E considerando o rumo que ele tomou nos quadrinhos, ele já tinha, quando ele apareceu, ele era bem sério. Aí, na primeira aparição dele pós-Inferno, né, que foi no X-Factor do Peter David, ele já tinha um certo senso de humor. Mas quando o Kieran Gillen, lá no comecinho dos 2010 mais ou menos, né, na fase de Los Angeles, ele pega o personagem, aí sim, realmente, ele transforma Nathaniel Essex numa Queen. E eu gosto que, tipo, parece que é essa abordagem que ele vai ter aqui. Não sei como vai ser nas aparições futuras dele, mas, enfim. Nathaniel foi derrotado,
Mas o pequeno Nathan, aliás, não é uma coincidência que os dois têm o mesmo nome, né? Nos quadrinhos é estabelecido que, na verdade, a Sex esteve relacionado até com o passado do próprio Professor Xavier quando criança. E ele também esteve envolvido com o Ciclope quando criança, né? Porque o Sinistro, ele tem tipo, acho que uns 200 e poucos anos de idade, né? Ele se tornou imortal por causa de aperfeiçoamentos que ele fez no próprio organismo. Então não é uma coincidência os dois terem o mesmo nome. Isso tá impregnado na mente da Madelyne, né? Quando ela decide batizar o pequeno Nathan, né? E aliás, falando nele, ele é infectado com o vírus tecno-orgânico, exatamente como acontece nos quadrinhos, só que nos quadrinhos quem faz isso é o Apocalipse, não o Essex. Mas o final é basicamente o mesmo. Ele é levado pro futuro. Nos quadrinhos não é o Bishop, mas quem se importa. Porque só no futuro ele talvez vá poder ser salvo, e é lá que ele vai passar por toda a série de eventos que vai transformar o pequeno Nathaniel, Christopher, Charles, Summers, Grey, Pryor, Dayspring, Ascanison. Rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of Dragon. Em Cable, né, um dos personagens mais legais do lore dos mutantes. Um bom episódio. Assim, antes que eu me esqueça, tem um detalhe que se ouvirem sons ambientes ao meu redor que parecem diferidos da gravação, porque tô gravando isso aqui num outro momento que eu já tô com o podcast gravado, mas eu tinha esquecido de mencionar isso, mas eu não posso deixar passar o seguinte. Normalmente, histórias que envolvem maternidade me incomodam um pouco, no sentido de que, tipo, sempre acho meio esquisito como Hollywood, a indústria de entretenimento, vende maternidade como o ponto máximo da vida de qualquer pessoa, sabe? A última conquista, a conquista máxima que uma pessoa pode alcançar. Como um homem que conscientemente nunca quis ter filhos, isso me incomoda um pouco, não vou mentir pra vocês. No entanto, aqui, eu achei muito legal porque, tipo, esse episódio foi uma história sobre reconquista de narrativa, sobre a Madelyne reconquistando a autonomia sobre a própria vida. E eu achei legal que o momento que ela usou como âncora pra ela reafirmar a própria individualidade, a própria identidade diante dos desígnios pré-determinados pelo Sinistro, foi o nascimento do Nathan, porque, tipo assim, numa história que era conflito todo girava em torno da disputa de memórias entre ela e a Jean, foi exatamente uma memória que é indiscutivelmente, incontestavelmente só dela, que é o momento em que ela deu à luz ao Little Cable, que acabou sendo a âncora que trouxe ela de volta para a realidade e acabou fazendo ela vencer a pré-programação colocada nela, imposta sobre ela pelo Sinistro. E isso sim, eu preciso dizer, eu achei particularmente legal, achei particularmente elegante do roteiro. O final promete que os próximos episódios vão ser focados na Tempestade, né? Eu ainda não vi o episódio 4 no momento que eu gravo este podcast, mas eu tô bem animado, bem animado. Eu não sei se aqui eles já resumiram 20 edições, eu acho que são umas 40 edições, mais ou menos, entre a Aurora perder os poderes dela e ela recuperar esses mesmos poderes no final de A Queda de Mutantes, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai. Só sei que até aqui eu tô empolgado. Novamente, a velocidade do episódio não me incomodou, porque eu já não acho Inferno nos quadrinhos, né? A saga Inferno particularmente substancial. Mas vamos ver como é que vai ser, se a velocidade que eles estão resumindo essas histórias vai me incomodar no futuro. Até aqui, ainda tô a bordo, tá sendo uma experiência bem legal. Ok, crianças? É isso. Fiquem bem. Deem like, sigam o canal, deixem comentários se quiserem. Voltamos semana que vem comentando o episódio 4 nesse formato. E espero que vocês gostem. Se vocês gostarem muito, eu até posso manter ele permanente. Não sou muito fã de botar meu rosto em vídeo. Eu faço isso por força do hábito, né? Mas porque dizem que os vídeos em que você se apresenta pessoalmente, né? Que você mostra rosto, eles são mais bem vistos pelo fandom, né? Eles são mais bem vistos pelo público. Mas sei lá, eu particularmente gosto de só falar aqui no gravadorzinho e... Enfim. De qualquer maneira, independente do formato, independente de tipo, com o meu rosto aqui ou não, volto semana que vem e vamos falar de mais X-Men. Agora, de Life and Death, parte 1. Ok? É isso. Fiquem bem. Too sweet.